Boa tarde, gente. Ou depende do horário que você está assistindo esse vídeo também. Bom, pessoal do nono ano, vejam só, e devido à continuidade ao livro didático hoje, mas infelizmente não vai ser assim, pois o assunto que nós vamos ver, ele dá início às orações condicionais. E eu só posso ver esse assunto com vocês se vocês entenderem essa parte aqui de classes gramaticais, porque orações condicionais, chamadas de if clauses, são assim chamadas, pois elas representam orações subordinadas. E para quem não sabe, oração subordinada envolve todas as classes de palavras: substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, conjunção. Então, você tem que ter uma boa noção dessas classes gramaticais antes da gente partir para as orações condicionais. Orações condicionais, pronomes relativos, discurso indireto, voz passiva, tudo negócio muito bonzinho, mas a gente vai aprender a lidar com eles conforme a quarentena for passando, certo? O seguinte, nós vamos abordar aqui, de acordo com as gramáticas. As classes gramaticais em inglês representam uma classe de nomes que representam uma faixa de ideias em comum. Nós vamos determinadas aqui, por exemplo, noun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, determiners. Observe o seguinte, olha. Todos esses aqui são comuns em uma frase. Eu não destaquei os numerais, porque vocês não vão pensar nos numerais agora. Também, assim, porque numeral é fácil de identificar. Vocês sabem o que é um número, né? Então, esse aqui não é necessário que a gente debata. Mas, esse daqui é bom a gente ter uma noção para diferenciar cada um, pois cada um deles tem um próprio significado. Primeiro, o noun, chamado de substantivo, nome, é o quê? O que é o substantivo? Substantivo é uma coisa que existe, é quando são coisas, são objetos, são animais, são pessoas. Então, por exemplo, house, car, book, pen, man, president, woman, boy, computer, magazine. São nomes, são coisas, são pessoas. Então, substantivos é tudo que existe. É o que? É o nome que você dá às coisas. São nomes próprios, nomes específicos, objetos concretos. Basicamente é igualzinho ao português. São objetos, animais, seres vivos, pessoas. Tudo que existe na vida é um substantivo. É tudo que você dá nome. Já o adjetivo ele é um pouquinho diferente. Pois o adjetivo ele é qualquer palavra, atenção, adjective é qualquer palavra utilizada para descrever alguém ou algo. Então, adjective apresenta uma qualidade, apresenta um defeito, uma característica. É o que você dá, é o nome que você dá ao seu substantivo. Substantivo é a pessoa, é o ser vivo, é o ser que você deu nome a ele, ele tem um nome. Adjective é a qualidade, é um defeito, é uma característica. Por exemplo, big, small, old, new, beautiful, ugly, fat, slim, hot, cold, interesting, brown, são características, são palavras que descrevem uma pessoa ou um objeto, certo? Dando continuidade, nós temos os verbs. Para quem não sabe, verb é um verbo, o próprio nome já diz, é verbo. O que é verbo? Verbo é tudo que é conjugado, é tudo que vem depois dos sujeitos, que nós vamos ver posteriormente. Mas o verbo, ele indica uma ação. Ele indica algo que alguém faz, fez ou fará. Aí tem os tempos verbais: presente, passado e futuro. Nós temos o presente perfeito, não vimos? Presente perfeito é uma ação que aconteceu no passado. Lembram disso, né? Então, o verbo é um tipo de estrutura. Estrutura não, perdão. O verbo é uma ação. É algo que alguém faz, fez ou fará. Dessa forma, ele indica um evento, ele indica uma situação, indica uma mudança. Tudo que dá para ser conjugado é um verbo. Certo? No inglês, basicamente, essa é a norma. Vem depois de sujeitos. É só você observar se ele vem conjugado ou se ele expressa alguma ação. Certo? Já o advérbio não é bem assim.
O advérbio ele serve para adicionar informação extra. Ele indica uma circunstância. Ele adiciona uma informação a um adjetivo, a um verbo ou a outro advérbio. Que é o seguinte, um advérbio, ele intensifica o que já foi dito. Por exemplo, ela é muito inteligente. Esse muito é o advérbio, porque inteligente, ó, ela é pronome, é um verbo, muito advérbio, inteligente é o quê? Adjetivo. Então, o advérbio, ele vai adicionar uma informação extra. Ele indica uma circunstância. Então, geralmente, acompanha adjetivo, advérbio e verbos. Lembrem disso. Então, logo, por exemplo, she is very beautiful. Ela é muito bonita. Então, very beautiful. Muito bonita. Perceba, eu intensifiquei. Muito que é very. Very é o advérbio, compreendem? Então, de modo geral, a maioria dos advérbios são formados com LI. LI, a maioria. Alguns são irregulares, mas não se engane, como ainda há outras palavras que se encaixam nessa classe, como por exemplo, not, just, very, too, soon, just. É só identificar um nome que intensifica outro nome. Bem, dando continuidade, nós temos o seguinte, certo? Preste atenção. Preposições, conjunções e pronomes. Preposições são o quê? Preposições são termos, são palavras que unem outras duas palavras. Olhe, preposição une palavras. Essa é a definição geral, ele liga termos em uma frase. Conjunções, ela une frases. Ela é bem mais complexa, certo? Bem mais complexa. A preposição é um termo mais simples, ele une palavras. Conjunções, ele une palavras, une frases, une sentenças. É bem mais complexo. Já o pronome, ele substitui um substantivo. São os sujeitos, certo? Ele substitui um substantivo caso ele esteja se repetindo demais. Eu, I, you, he, she, it, we, you e they. Inúmeros pronomes substituem substantivos. Ok, pessoal? Pera aí. Eu me perdi um pouquinho. Vamos voltar então, voltar aqui do começo. Interjections são o quê? São palavras que expressam sentimentos, tá bom? Sentimentos. Determiners são adjetivos. Melhor, determiners são artigos. São O, A, Os e Ais, que é A, O, A, N e T, H, E. Basicamente é isso, certo, pessoal? Tomem cuidado para não se confundir, certo? Tomem cuidado. Então, olhem só. Vamos dar continuidade. Vou voltar aqui para vocês, que aqui deu um problema aqui no áudio, mas eu vou voltar aqui para vocês. Olhem só. Substantivo é o quê? Substantivo é o nome que você dá a uma coisa, a um ser vivo, a um animal, a uma pessoa, a um objeto. Adjetivo é a qualidade que você dá àquele nome. Adjetivo. É a qualidade, é um defeito, é uma característica. Verbo é a ação que você vai realizar, que já realizou, que vai ser realizada. É uma ação. Advérbio é um nome que intensifica outro nome. Ele vai intensificar um verbo, um advérbio e um adjetivo. Por exemplo, ela é muito inteligente. Esse muito é o advérbio, certo? Outro termo que a gente tem que debater. Preposição. Preposição não é outro mundo, não. Preposição é o seguinte. É um nomezinho que une duas palavras. Conjunção é um nome... ou melhor, preposição é uma palavra que une outras duas palavras. É um termo pequenininho que une outras duas palavras. Já a conjunção não. A conjunção ela une frases. Ela dá origem a tempos verbais complexos. Então, preposição une palavras. Conjunção une frases. Tá bom? Interjeição são os sentimentos, surpresas, emoções.
Determiners ou artigos, eles identificam e determinam um substantivo. Eles são A, O, A, N e T, H, E. Tá bom, pessoal? No mais, é isso. Voltem o vídeo, vejam quantas vezes for necessário, mas memorizem isso. Aprendam a distinguir, tá bom? Em resposta do exercício.